Na Cova dos Leões, olá, hoje é terça-feira, dia 2 de abril de 2024 e nós estamos aqui para fazer os nossos estudos bíblicos. Você sabe bem, eu sempre deixo 3 recadinhos, o primeiro deles, estamos lendo a Bíblia toda, um capítulo da Bíblia por dia na Bíblia Castelo e todos os dias deixamos nos canais digitais da igreja um breve áudio com mais informação sobre o texto que lemos. Você pode ler o capítulo e depois vir aqui e buscar informação, ouvir o áudio, entender um pouco mais o capítulo e pode estimular outras pessoas a fazer o mesmo. Estimule outras pessoas. Se você tem sido edificado, estimule outras pessoas a também ouvirem para que sejam edificadas. Meu segundo recado, você precisa de um método sistemático de leitura da Escritura. Eu indico a Bíblia 365. Por meio dela você divide a leitura do texto bíblico em um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Se você assim o fizer, ao final de um ano você terá lido a Bíblia toda. Se você não puder fazer sempre um trecho do Velho, do Novo, de Salmo, de Provérbios, você pode escolher, por exemplo, ler só do Velho Testamento e Salmos e depois no outro ano ler do Novo Testamento e de Provérbios, mas o importante é que você consiga ler a Bíblia toda de maneira sistemática. E por último, olha aqui nos nossos canais digitais, porque nós temos os dias em que temos estudos bíblicos na igreja. Venha estudar a Bíblia conosco. Eu vou ler Daniel 6, de 19 a 24. Diz assim: Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximar da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele confiou no seu Deus. Esse é o último capítulo em que o livro de Daniel traz uma narrativa. Depois daqui, o livro vai entrar numa dinâmica profética ou de revelações. Mas esse é talvez um dos capítulos mais famosos do livro de Daniel, um dos capítulos que nós já ouvimos diversas vezes na nossa vida, que é Daniel na cova dos leões, quando Daniel é jogado na cova dos leões. Ele registra uma mudança grande, esse capítulo, em relação aos exilados. E por que eu digo que ele registra uma mudança grande em relação aos exilados? Porque eles agora não estão mais sob o domínio da Babilônia. Você deve se lembrar, no capítulo que nós falamos ontem quando nós falamos do nosso capítulo, nosso estudo, nós falamos que houve a queda do reino da Babilônia, por volta do ano 538 a.C. O Império Babilônico havia caído nas mãos do Império Medo-Persa. E grande parte dos exilados voltaram para Judá, voltaram para Jerusalém. Mas Daniel escolhe não voltar, Daniel escolhe permanecer na Babilônia, que agora é parte do comando Medo-Persa. Nós estamos, portanto, passando aqui por um processo de transição, e não é de se espantar que Dário, que é o novo soberano, que é o novo rei, queira utilizar parte do conhecimento da corte babilônica em seu governo. E ao fazer isso, ao querer utilizar parte do conhecimento da corte babilônica em seu governo, ele escolhe, no meio da sua gestão, algumas pessoas da localidade da Babilônia. E escolhe entre esses Daniel. Ele coloca no meio desses Daniel. Veja, no capítulo 6, versículo 1, Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. E Daniel começa a se destacar. Veja, versículo 3, ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Eu quero ler o versículo 3
na versão Almeida atualizada para você. Diz assim: então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Nele havia um espírito excelente. Entenda, antes de você colocar o mérito em Daniel, porque nele havia um espírito excelente, como se houvesse alguma característica distintiva no próprio Daniel, esteja atento àquilo que fazia diferença na vida de Daniel. Nós já vimos aquilo que faz diferença, na vida de Daniel desde o início dos nossos estudos. Mas se você for no capítulo 1, no versículo 17, diz assim: a estes 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Deus deu. Se você for a 2:30, diz assim: quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou na tua mente. Eu não sou maior do que outros homens. Veja, 2:47 diz assim: o rei disse a Daniel: não há dúvida que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, é aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Nós também temos isso em 4:8, em 4:8, 4:9, 4:18, 5:11, 5:12. Fato é, Daniel era um homem cheio do Espírito. Daniel era um homem com o Espírito excelente, porque o Espírito de Deus estava nele, a sabedoria e o conhecimento caminhavam com ele. O fato de Daniel se destacar fez o rei querer colocá-lo em segundo no reino. E isso vai gerar ciúmes, vai gerar inveja. E quando gerar ciúme e inveja, vai gerar literalmente um ataque à própria etnia de Daniel. O ataque é um ataque que é racista, é um ataque que afeta a raça de Daniel. Por ele ser um estrangeiro, um exilado, ao assumir um papel importante no reino, os demais governantes começam a se sentir enciumados. A ideia de de subir Daniel, gera uma reunião privada para estudar formas de derrubá-lo. Você pode ler isso vendo o capítulo 6. A forma de fazer isso era dizer que, porque Daniel era fiel a Deus, ele não poderia ser fiel completamente ao rei. Se você for olhar no versículo 6, está dizendo: assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e governantes concordam em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. A ideia era deixar claro que se Daniel era um homem fiel ao seu Deus, ele não poderia ser completamente fiel ao rei. E aí o que eles sugerem, o que todas essas pessoas sugerem? Sugerem que o rei faça um decreto e coloque nesse decreto que ele é o único que pode ser celebrado e que pode ser adorado. Dário acha a ideia ótima e edita um decreto. A ideia de edição de Dário por um decreto mostra que ele não é muito diferente de outros líderes. De fato, ele acredita que deve ser adorado como liderança. Veja o disparate que chega ao coração de Dário. Quando os seus líderes dizem a ele que ele deve editar um decreto em que em 30 dias só ele seja adorado, ele concorda com isso. Porque de fato ele não é muito diferente de toda a arrogância que a gente já viu narrado anteriormente no livro de Daniel. Em um mundo secular, as pessoas não querem que sejam erguidas estátuas a elas, nem que elas sejam adoradas explicitamente, mas amam que os seus egos sejam massageados pela bajulação, pela adoração de outros. Então, no fundo, o que acontece com Dário é só mais uma vez uma mostra de como é um coração não dobrado diante de Deus. Um coração não dobrado diante de Deus é um ego que quer se inflar, é um ego que quer sempre aparecer, é um ego que precisa ser sempre reconhecido pelos outros. E Daniel continua sabendo a quem deve buscar. Daniel continua sendo o homem que busca a Deus. Veja no versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa
para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel ficou sabendo do decreto, mas ele continua honrando o seu Deus da mesma forma. E note, Daniel aqui já está no final da sua vida. Já se passaram 70 anos do exílio. Daniel foi com pouco mais de 10, 12, talvez 10, 12, de 10 a 15 anos, quando ele foi para Babilônia e ficou lá 70 anos. Daniel já é um idoso. E Daniel permanece com a sua mesma sabedoria. Ele vai orar, continuar orando a Deus e buscando a presença de Deus. Daniel é um homem idoso que sabe onde está a sua esperança. E Daniel não se preocupa com o decreto, porque Daniel não está atrás de salvar sua reputação. Daniel não está preocupado com o que o rei lhe possa fazer. O resultado é Daniel na cova dos leões, e um rei perturbado por ter feito algo a um homem justo. Se você ler o capítulo, você vai ver claramente isso. E aí eu queria me ater um detalhe com você. Aqui Daniel aponta claramente para Jesus. Eu sempre digo que nós devemos olhar para o Velho Testamento apontando para Cristo. Daniel aqui aponta perfeitamente para Jesus no Calvário. Daniel não faz nada fez senão ser fiel ao seu Deus, não cometeu pecado contra o rei. Jesus não cometeu nenhum pecado contra Deus. A única coisa que ele fez foi manter sua vida alinhada à vontade de Deus. Assim como Daniel, ele também estava em oração. Assim como Daniel estava em oração, Jesus estava em oração em Getsêmani, quando ele é buscado como ladrão. Daniel está em oração e é buscado porque adora ao seu Deus. Jesus está no Getsêmani adorando e é buscado porque ele adora a Deus. Dário é um rei fraco que sabe que Daniel nada fez. Faz tudo para libertá-lo. Se você ler o capítulo 6, você vai ver isso, mas não consegue. Lava as mãos e entrega Daniel. Veja o versículo 16. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. Da mesma forma acontece com Jesus. Ele é colocado na frente de Pôncio Pilatos, ele tenta salvar Jesus, mas lava as suas mãos. Jesus recita o Salmo 22:1, Deus meu, por que me desamparaste? O mesmo salmo no versículo 22 diz, salva-me da boca do leão. Daniel, portanto, aqui é uma representação clara da figura de Cristo. É aquele que se dobra diante de Deus, continua sendo fiel a Deus, mesmo não tendo feito nada, é jogado na cova dos leões, mas permanece fiel ao seu Deus. O rei sela a cova como uma pedra. O túmulo de Jesus é selado como uma pedra. Mas assim como Daniel é livrado dos leões, Jesus é livrado da morte na sua ressurreição. A lição desse estudo de Daniel 6, um coração guiado pelo Espírito sempre obedece, sempre, e não se preocupa com a sua reputação. Um coração guiado pelo Espírito sempre obedece e não se preocupa com a sua reputação. Como eu disse, entre os capítulos 1 a 6, Daniel é um livro de narrativa, e depois entre o capítulo 7 a 12, ele é um livro de uma lógica escatológica. Para terminar essa narrativa de Daniel, me veio à mente a música, quando eu estava fazendo esse estudo, a música do Grupo Resgate chamada Daniel. E eu vou ler a música para a gente terminar o estudo de hoje. Os manjares do rei, o contágio fatal. Aparência do bem, na essência o mal. Os palácios do rei, a eterna prisão. Os tesouros da vida em ruínas no chão. Quem vai negar? Quem vai negar? Se prostrar todo dia e provar ser fiel, ser lançado na cova, sair ileso como Daniel. Se prostrar todo dia e provar ser fiel, ser lançado na cova, sair ileso como Daniel. Que Deus te abençoe e que você peça que o Espírito de Deus enche o seu coração como ele enchia o coração de Daniel, com um espírito excelente, e fazia com que esse homem se dobrasse sempre diante de Deus. Deus te abençoe.